Olá, seja muito bem-vindo e também você seja muito bem-vindo ao nosso Resenha Espírita de número 45. Ó, Vitor, fica tranquilo, hein? Ele adivinha o futuro. Ele falou assim: você vai ver, ó, você vai muito além desses aí, ó. Chegamos aos números 45, já quem diria, hein? Só o Vitor mesmo que acreditou. Nem eu acreditava, só ele. Então, quando você for abrir algum negócio, consulta o Vitor antes, viu? É sucesso, tá? Olha, muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho. Me dê um retorno do meu áudio, fazendo um favor. Enquanto isso, vocês pensaram que a gente não ia entrar no ar, né? Eu sabia, é suspense, tá? Faz parte do contexto, viu? Ó, pessoal de Santa Fé tá com a gente. Olha quem tá aí hoje, a Ângela. Muito obrigado. Vamos ver lá, ó. Vandinha, Vandinha tá aí firme e forte. Boa noite, Vitor. Boa noite, Ale. Muito legal. Olha lá, eu tô dando boa noite para mim mesmo. Olha lá, boa noite, Ale. Também não tô entendendo. Alice, boa noite. Obrigado, viu, pela sua presença. Maria Alicinha também já tá com a gente. Andréia também. Gambaió, pessoal de Cândido Rodrigues, Taquaritinga ali, Araraquara, Américo Brasileiro em peso aqui. Obrigado, viu, pela presença. Maria Alicinha. Olha lá, o pessoal de Macaubal também, ela, a Denise, a Silvia, todos do Viana lá, puta, gratidão mesmo, tá? Por a sempre presença de vocês. Olha quem tá aqui, ó, Socorro de Sales, lá de Fortaleza, Pedro Fernandes, Grande Pedrão, a Lu Ribeiro, nossa, bem que ela falou que vinha, veio mesmo, hein, Lu? Só o Vitor para trazer você, viu? Ó, nosso querido Dudu. Dudu, fala uma coisa para mim, Dudu. Nevou muito aí na tua cidade ou não? Grande, ó, pessoal de Mirassol, Fábio, obrigado pela sua presença, meu amigo. Tô com saudade, sim. A Tânia. Aliás, ó, vamos fazer o seguinte: coloca o teu nome para mim, né, que aparece aí já. Coloca a cidade de onde você é. E se você frequenta algum centro ou não, coloca, se você puder, coloca para a gente poder já ir olhando e já sintonizando com o local e tudo mais, tá? Que a gente tiver essa condição, que nem o Pedro fez aqui, ó. Pedro lá, Ipatinga. Você faz parte de algum centro, Pedro? Se não, coloca para a gente aí também, tá? Lá, Lúcia Alves, olha quem tá aí de novo, a Sandra Tibaldi, olha que legal, ó. O pessoal tá todo aí, ó. Maria Lene, olha só quem veio, a Pandonelas, hoje veio, hein? Boa noite. Lá. Olha que até a Kátia hoje apareceu, ó, diretamente da Argentina, nossa irmã, grande irmã, olha lá, Katana, olha lá, olha o Dudu. Imagino. Olha, me deu um retorno do meu áudio pra gente aí, enquanto eu tô aguardando aí. Olha aqui, ó. E igual a Nancy. Boa noite, Nancy. Tá lá, boa noite, lá. Onda Verde, tá? Casa de Maria. Então aí só fica legal. Eu vou pedir, por favor, quem tiver com o nome Ale de Paula Espiritismo Kardec, por favor, troca aí, deixa que só eu no comando para ficar mais fácil, não começa a me confundir aqui, ok? Sandra, obrigado, viu? Obrigado pelo áudio, pelo retorno do áudio. A Fernanda também, legal. Então, já que me deram um retorno, a gente vai prosseguir. Eu quero convidar você, enquanto você vai curtindo, enquanto você vai compartilhando, eu quero convidar você para uma prece, tá? Não é obrigatório, aí é à vontade, tá? Eu vou fazer uma agora, a gente vai fazer no final também, tá? Eu vou fazer. E eu gostaria de convidar aqueles, tá? Que querem acompanhar. Não é obrigatório, ok? Mas aqueles que querem vir conosco nessa prece, viu? Maria de Fátima, Godoy Perini, boa noite. Pode vir tranquilo, tá? Então vamos lá. Eu só vou pedir para você o seguinte: queira um pouco as mãos do seu teclado. É rápido, rapidíssimo. Do seu celular, do seu tablet,
do seu notebook, do seu desktop. Feche os seus olhos por alguns instantes. Dá aquela respirada funda, bem funda. Expande bem a caixa torácica e solta bem devagar. Esse é um exercício respiratório que a gente utiliza para você se concentrar um pouco melhor. Respira fundo, solta bem devagar. E vamos nos conectar em pensamento e sintonia a Deus. A Deus, Pai, Criador de tudo e de todos. A esse Deus soberanamente justo e bom. Esse Deus que não cessa um instante sequer de nos amar. Esse Deus que é previdência, que é providência. Esse Deus que nos fomenta todas as ferramentas necessárias para o nosso aprimoramento, para o nosso progresso, pois todos nós estamos mergulhados na lei de progresso. Quero rogar a Deus que permita os bons espíritos que eles possam estar conosco em mais um encontro essa noite. Que, como sempre, com a permissão de Deus, eles possam nos inspirar, que eles possam nos ajudar, que eles possam nos conduzir da melhor maneira possível. Eu quero rogar ainda a Deus que permita esses bons espíritos que eles possam neutralizar a ação daqueles espíritos que ainda insistem em querer nos prejudicar, nos atrapalhar. Eu entendo. Mas ainda eles não despertaram para a vida, por verdadeiro significado da vida. Eu quero ainda rogar a Deus e aos bons espíritos que envolvam o nosso querido Vitor nessa atmosfera fluídica salutar, que ele possa absorver e nutrir dessa atmosfera fluídica para que haja uma perfeita homeostase entre o corpo físico e o corpo espiritual, e que ele possa, de uma maneira muito simples, clara e concisa, trazer os grandes ensinamentos da noite. Eu quero ainda rogar a Deus e aos bons espíritos que leve essa atmosfera salutar aonde quer que você se encontre, não importa onde, não importa o seu dispositivo que você está acessando, o local, que você sinta-se envolvido por essa atmosfera fluídica. E em nome de Deus, nós damos por aberto o nosso resenha espírita de número 45. Hoje nós vamos falar de um tema sempre muito oportuno. Tá? Nós vamos falar sobre drogas, ok? Mais uma vez eu vou pedir para quem estiver acessando com a Lei de Paulo, Espiritismo Kardec, troque o seu nome, não fique acessando com o nome, senão me confunde aqui, tá ok? Não sei quem está acessando, mas seja lá quem for, feito. Peço aí que troque. A Valéria chegou atrasada, hein? Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre drogas, ok? Considerada como um dos males, né, do século, talvez, a entrada das drogas na sociedade já ceifou muitas vidas e destruiu a estrutura de milhares e milhares de famílias. Okay? Além do mais, elas continuam atingindo pessoas de todas as classes sociais, não importa a idade, não importa o sexo, a profissão, a etnia, nada.
ok? E nós sabemos também que os efeitos têm se mostrado cada vez mais devastadores na vida, não só de uma pessoa, mas de todo o seu coletivo que ela está inserida, levando usuários à dependência tanto física quanto psicológica, podendo até levar ao óbito. Então, entender os riscos e as consequências das drogas sobre a saúde mental e física é um dos aspectos mais importantes para se conter os efeitos negativos desse problema tanto corriqueiro no seio da nossa sociedade. E para falar e esclarecer sobre essa temática, nós vamos trazer uma pessoa especialíssima, não só no assunto, mas especial também como pessoa. Olha só, ele já esteve aqui conosco, olha, ó, na resenha de número 3, trazendo na época, aliás, está lá no YouTube, a Lei de Paula, Espiritismo Kardec, tá? O impacto psicológico da quarentena, no dia 17 de abril. Na resenha espírita de número 15, ele voltou novamente a falar sobre relacionamentos afetivos na quarentena, também está lá no YouTube, a Lei de Paula, Espiritismo Kardec, em maio. Então, ele veio abril, veio maio. Ele também esteve conosco na resenha espírita de número 25, Sombras das Relações, no dia 15 de junho. E, para a nossa alegria, né, ele retorna hoje no número 45, Drogas. Então, nós estamos falando do nosso querido Vitor Antenori. Ele atua como psicólogo há 12 anos. Há 5, apresenta estudos das obras de Joana de Ângeles e Allan Kardec no YouTube, lá no canal dele. Aliás, se você não se inscreveu, por favor, vai lá, canal Mude, M-U-D-E, se inscreva. Agora, aliás, atente, está em novo horário, tá? Segundas-feiras, o Evangelho segundo o Espiritismo, às 19h30. Terças-feiras, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, também às 19h30. E quartas-feiras, o Livro dos Espíritos, 19h30 também. Ele já realizou palestras por diversas cidades do Brasil e também nos Estados Unidos. Ele é diretor de assuntos psicocomportamentais do Resenha Espírita e também já é sócio. Então, eu quero uma boa noite muito especial para o nosso querido Vitor Antenori. Boa noite, querido. Boa noite, Ale. Obrigado pelas palavras, pela promoção. Já vou mudar o currículo Lattes lá assim que acabar a resenha. Parabéns por chegar aí ao 45, eu nunca tive dúvidas e ainda vai bem longe. Eu agradeço imensamente pela oportunidade. Dou meu boa noite a todos e todas vocês que chegaram aqui, que estão nos prestigiando. Sexta-feira tem um monte de live, né, de músicos, cantores famosos, então a concorrência é grande. Então é um prestígio muito grande a presença de vocês aqui, com certeza brilhantando essa noite conosco. Valeu mesmo. Que bom, olha, temos a Michele conosco hoje, obrigado, viu, né? Michele, pela sua presença. E olha, estava meio sumida ela, mas aqui, ó. Luísa, ela está no chat. Se você tiver algum problema técnico, dá um alô para ela. Ela é a pessoa certa para poder te ajudar. Ela tem uma super equipe aí por trás dela, tá? Tem o Pitu, tem o Tui aí, o Pitu tá com a pata quebrada, mas ele ajuda. Tá todo mundo aí imbuído. Nós temos também hoje o nosso Décio, olha lá, nosso grande Décio conosco, e vamos embora. Vitor, esse assunto é um dos assuntos que eu sempre tive vontade de abordar aqui no Resenha, devido ao nosso trabalho que nós fazemos muito na periferia, e a gente vê, não digo que é só na periferia, lá, mas muito mais evidente, fica muito mais claro isso e mais palpável, né? Em outras classes sociais é uma coisa mais disfarçada, às vezes você não vê tanto, mas na periferia isso é muito evidente e é muito forte. Então, só que eu vejo também, por um outro lado, que as pessoas, quando a gente fala em droga, elas têm uma certa ideia pré-concebida, que a partir do momento que eu comecei a estudar, eu mudei, eu tinha também, e mudei esse contexto. Então, eu quero, para a gente começar, e para o pessoal que está chegando aí, se enturmando com o nosso tema,
Qual que é o conceito de droga? Como podemos classificá-las? Legal. Nós vamos trabalhar com a questão das drogas, toda e qualquer substância que altere o sistema nervoso central. Tá? Então, às vezes existe realmente esse estigma, mais do que o preconceito, tem um estigma que é relacionado a drogas ilícitas. Então, as pessoas pensam, vai falar sobre drogas, vai falar de maconha, cocaína, mas quando Uhum, eu falo sobre drogas, e aqui eu abro esse adendo, né, para quem está chegando, falar assim, eu tenho pós-graduação na área de dependência química e trabalhei 10 anos dentro de clínicas de tratamento voluntárias e involuntárias. Então foi ali que eu construí a base de toda a minha percepção psicológica. E a droga, depois de estar ali dentro e perceber o funcionamento, fica claro que o indivíduo pode não chegar a morar embaixo de uma ponte, pode não chegar a ter problema, mas uma pessoa que toma meio litro, 1 litro de café por dia, também vai ter problema com maior chance de infarto lá na frente, de insônia, e essa insônia vai gerar ansiedades, e você bem sabe que o corpo não descansando direito vai gerar aumento de cortisol e um monte de outras coisas, então todas as drogas nos matam, em algum nível, com maior ou menor grau, maior ou menor intensidade. Mas a pessoa que é viciada em açúcar, tudo isso estará incluído aqui hoje na conversa. Então, quando eu estiver falando de droga, eu estou falando sim de maconha, cocaína, heroína, mas também de açúcar, cafeína e qualquer outra coisa que de alguma forma te mantenha alterando o teu sistema nervoso central, seja receitada por um psiquiatra ou comprada lá numa biqueira com um traficante, para que quebre realmente esse estigma, porque em algum uhum. momento social, alguns indivíduos engravatados determinaram que esta droga não podia e aquela podia. Então eu não posso fumar maconha plantando no quintal da minha casa, mas eu posso ficar bêbado de pinga até desmaiar na sarjeta. Quem definiu isso como certo ou errado foram seres humanos. E o ser humano, nós bem sabemos, erra e não erra pouco. Portanto, o objetivo também aqui será tirar esse estigma, esse preconceito com relação a isso, porque Sim. algumas pessoas se perceberão adictas mesmo, dependentes de alguma coisa, e isso poderá trazer reflexões positivas. Não, perfeito. Justamente eu provoquei logo essa questão de início, porque geralmente quando a gente fala drogas, o pessoal pensa no crack, na cocaína, né? E não é assim. Droga é toda e qualquer substância que faça o quê? Uma alteração no seu organismo. E às vezes a gente fala, né? A gente taxa tantas pessoas e vai ver, a gente tem também outros vícios, né? Outros, né? Dependência química com outras coisas, que nem chocolate, um exemplo. Tem muitas pessoas que são ligadona. Eu vou te confidenciar uma coisa muito particular. No meu caso, não é o chocolate, mas é a paçoca. E uma paçoca, já fico desesperado já. Então, isso nos faz refletir um pouco mais, para quebrar esse gelo aí. E quando a gente fala droga, a coisa é muito mais ampla e abrangente do que a gente possa é, perceber. Sair um pouco desse preconceito que você falou que o pessoal coloca, né, como um caminho reto, e não é bem assim, ok? Aliás, essas questões que eu formulei, às vezes se tiver um pouco um descompasso, aí você pode ajustar, sem problema nenhum, tá? Que isso é de casa. E a gente vai prosseguindo. Vitor, até que ponto os fatores ambientais ou sociais ou afetivos podem influenciar nessa questão das drogas? Então, essa é uma boa pergunta mesmo, para começar. E é importante lembrar para as pessoas também que nas nossas lives aqui, nessas resenhas que eu participo, nós nunca combinamos nada, né? Eu não tenho pergunta que você me mandou, a gente chega aqui de paraquedas mesmo e confiando na nossa Sintonia. sinergia. Uhum. Exatamente. Com relação a estes fatores, a observação que essa experiência clínica me deu é que a base da comparação, assim, o indivíduo está se internando numa clínica para tratar-se do alcoolismo, do uso de cocaína, ou num spa para tentar diminuir o consumo de açúcar, de carboidrato, né, na outra forma de açúcar. E de alguma maneira ele entende que aquele é o problema. E aí eu sempre comecei a falar para os indivíduos: você não está aqui por causa da cocaína. A cocaína foi o remédio que você escolheu para tratar o motivo que te trouxe até aqui. Quando eu ressignifico isso, né, às vezes a pessoa vai numa farmácia, está lá escrito drogaria, e ela não entende que ela está indo comprar uma droga. E drogaria está escrito, né? Eu vou comprar uma droga porque alguma coisa em mim disfuncionou. Eu estou com um sintoma que me impede de ter uma qualidade de vida, seja uma cefaleia, uma dor de cabeça, ou seja realmente alguma coisa um pouco mais grave.
Eu comecei a traçar o parâmetro, Ale, de que a droga que o indivíduo utiliza precisa ser classificada como se ela fosse vendida em farmácia, porque aí eu consigo entender qual é a psicopatologia que está na essência do sofrimento dele. Se eu pego, por exemplo, a maconha, ela é um depressor do sistema nervoso central. A cocaína, um estimulante. Por que que alguém precisaria de um depressor do sistema nervoso central? Porque está agitado demais e precisa reduzir. Portanto, eu já sei na base que um indivíduo que prefere a maconha, depois que ele experimenta as drogas, ele fala, eu não gosto de cocaína, o que eu gosto é de maconha, o que eu gosto é de álcool, cerveja, não sei o quê. Eu já identifico que se o indivíduo precisa de um depressor, é porque ele é ansioso. Se o indivíduo precisa de um estimulante, é porque ele é deprimido. Eu, sendo ansioso, seja lá com 11, 12 anos, e aí entra essa parte do fator ambiental e da questão social. Tirando esse aprendizado imposto por crianças em situação de risco ou em situação de extrema pobreza, porque aí é meio que fazer parte do ambiente você usar a droga, né? Não é obrigatório, mas meio que você é levado àquilo sem perceber por quê. É o pai fumando crack em casa, a mãe fumando, o tio preso, não sei o que e tal. Acaba criando um cenário normal, né? Dentro daquela faixa. Quando eu interpreto dessa maneira, eu ressignifico. Qual que é o meu problema? É a maconha? Não, o meu problema é a ansiedade. A maconha foi a solução que eu encontrei. Para que eu chegue a experimentar a maconha lá com 11, 12 anos, eu já tentei outras coisas. O indivíduo ele já tentou gritar, ele tentou jogar bola, ele tentou pela masturbação, ele tentou desenhar, ele tentou bater no outro colega, ele foi tentando coisas para ver se alguma aliviava o sentimento dele. Comeu, dormiu, fez de tudo. Quando ele vai nas expectativas da vida, porque nós vamos experimentando tudo. Tem o primeiro beijo, tem o primeiro corte de cabelo, tem o primeiro tudo. Ele vai lá, experimenta um cigarro, tosse muito, não gosta. Aí ele vai, experimenta a maconha reduz a ansiedade dele. Pela primeira vez na vida ele pensa, puxa, estou me sentindo bem. E aí você tem o tímido que tem essa fobia social ou essa disfunção social, ele vai numa festa, experimenta cerveja, perde a vergonha, consegue chegar na menina ou no rapaz lá que estava afim e pensa, poxa, eu consigo ficar bem com isso. Então ele se automedica. Nós nos automedicamos com tudo, tabaco, açúcar, qualquer coisa, café. Aquilo traz um sintoma positivo, ou porque me dá prazer, ou porque reduz uma tensão, eu associo que aquele caminho é positivo, o meu organismo vai criando tolerância para com aquele princípio ativo. O problema da droga ilícita se aloja, porque se você compra um comprimido de 5 miligramas na farmácia, a cartela inteira terá 5 miligramas. Só que quando você compra cocaína ou maconha lá na biqueira, aquela maconha ela pode estar velha. Então, o baseado que você fumava com 3 miligramas de princípio ativo, na maconha velha vai ter 1, na maconha nova vai ter 7. Então, você nunca sabe quanto de droga você está usando, você disfunciona mais. Cria dependências um pouco piores. A partir do momento que o meu corpo cria tolerância para com aquilo e vai gerando uma dependência, então eu tinha uma ansiedade, uso a maconha para reduzi-la, a abstinência da maconha me dá uma nova ansiedade que se soma à que eu já tinha, eu preciso de doses maiores. Aí eu vou precisar, além da maconha, que é um depressor, do álcool. E aí eu crio o hábito prazeroso de tomar uma cerveja fumando um baseado. Quando eu me dou conta, eu estou refém daquela droga. Aliás, eu quero até salientar muito bem. No começo eu falei na questão da periferia, mas assim, eu entendo muito, tá, o contexto que eles estão inseridos, a dinâmica de grupo deles, eu entendo muito bem a realidade deles, não é que eu estou taxando, mas assim, só te falei que é mais explícito, porque é muito cômodo a gente falar assim, o fulano lá mexe com droga, mas às vezes o ambiente dele só tem aquilo, ele vai fazer o quê? Ele acaba sendo levado, que é o fator ambiental, foi onde me surgiu essa questão, né? Até que ponto isso? Porque é muito fácil falar para você, olha, o Covid está aí, fique em casa, eu moro num condomínio de luxo, minha mansão tem 300 quartos. E é fácil, meu amigo. Agora, se fala para esse pessoal ficar em casa na periferia, 3 cômodos, a loja, 8 pessoas. E aí? Como é que vai fazer? Então, são realidades diferentes. Por isso que eu perguntei sobre essa questão ambiental, né? Até onde isso leva o indivíduo a procurar a droga, ok? Temos uma pergunta do nosso querido Nildo, lá de Campinas. Nosso grande Nildo, obrigado, viu, pelo seu carinho, sempre presença. Um abraço a todos do SEAC lá. O cigarro e a bebida alcoólica é legal porque o governo tem interesse em imposto? Bom,
que o governo tem interesse em imposto, não há dúvida, em qualquer coisa. Se pudessem taxar o oxigênio, taxariam. A questão são as definições. Por que algumas drogas são consideradas normais? Como eu disse, eu posso entrar em um supermercado e sair com uma caixa de cerveja, ficar em coma alcoólico, cair na sarjeta e no máximo eu vou virar meme. Mas se eu planto maconha no quintal de casa e alguém pega, os vizinhos já ficam assustados, olha, o bairro ficou perigoso e não sei o quê, dentro dessas expressões de que o indivíduo vai utilizar. Então, ele tem um ganho sim, tem um ganho com taxar a bebida alcoólica, se você é pego dirigindo bêbado são R$ 3.000 de multa, então tem muito benefício para isso. O contrapartida é que tem muito acidente de trânsito, muito atropelamento, mas nós sabemos que essas questões não interessam muito aos governantes assim, né? Porque eles estão imunes a tudo isso. O principal foco é: eu, como civil, não posso achar que o que está na Constituição é uma lei suprema. Eu tenho que ser submisso a ela porque eu moro neste país, mas eu tenho que me lembrar que foram seres humanos com interesses escusos que as construíram. Porque tinham alguma coisa de benefício com aquilo. E eles não querem concorrência. Só que na base disso tudo sempre aparece que algum senador, algum deputado, alguém é que comanda o tráfico, que tem um laranja lá que é visto como o bichão, mas na verdade tudo corre por detrás de uma coisa simples, né, Ale? Você não consegue andar sem cinto de segurança, sem ser pego e toma uma multa, os caras estão lá traficando quilos e quilos de toneladas e não são pegos por quê? É óbvio que tem alguma coisa maior acontecendo. Se você pega países que já legalizaram algumas substâncias ou descriminalizaram elas, você vai perceber que não foi o fim do mundo. Que, na verdade, o álcool ele é uma droga muito mais perigosa do que a maconha, por exemplo, ou talvez a maconha seja tão ou menos perigosa do que o cigarro. Porque nós estamos ingerindo uma substância tóxica, mas quando você pega um cigarro que está escrito na caixa dele, este produto contém 4.700 substâncias tóxicas e isso está legalizado, aí eu tenho que questionar por que eu não posso fumar um negócio que nasce do mato e eu posso plantar no fundo da minha casa. E eu não estou aqui dizendo que é bom fumar, eu estou trazendo uma reflexão de por que eu estigmatizo o indivíduo que fuma maconha e não estigmatizo um que gasta R$ 10 para fumar 20 palitos de 4.700 substâncias tóxicas. Eu é que sou o problema a partir do momento que eu não compreendo. E como você disse, quando eu lidava com os pais dos familiares de dependentes químicos, eu sempre dizia para eles assim, porque alguns diziam, é falta de vergonha na cara, eu devia ter batido mais, teve tudo e agora está usando drogas. E eu fazia esse convite, qualquer coisa que você mais gosta de fazer, churrasco, paçoca, chocolate, qualquer coisa. E eu dizia, você vai ficar uma semana sem usar isso. E se conseguir, ficará 2. E daqui um mês eu quero conversar com você após ter ficado um mês sem comer chocolate. A pessoa não consegue. Porque aí ela entende que no momento em que ela vai no supermercado, tem uma prateleira só de chocolate. E ela se vende aquilo. Só que se eu sou um usuário de maconha ou cocaína, toda hora que eu saio na rua, tem uma movimentação de uns caras na esquina usando e eu sinto aquele cheiro do mesmo jeito. Se eu sou um usuário de álcool, em cada esquina tem um bar aberto com o barulho da latinha abrindo. A televisão vai me mostrar essas coisas nas novelas e nos produtos. Eu preciso me conectar com a profundidade de que nós estamos falando aqui, as drogas são automedicações para as nossas verdadeiras dores, que são ansiedades, depressões, sentimentos de rejeição, inseguranças, crises existenciais, desconexão com a religiosidade. E para fechar esse pensamento, quando você traz a questão da periferia, que às vezes a pessoa fala, tá dizendo que o pobre não sei o quê, é a questão da oportunidade. É muito mais fácil você ter acesso à droga quando o teu pai vende ela e está ali dentro do armário, ou quando você sai na esquina e está legalizado uma banquinha dos caras vendendo droga, do que um garoto em condomínio de luxo que vai ter que sair dali e encontrar um meio para aquela droga. E um segundo ponto, o garoto e a garota de classe social alta, quando eles experimentam a droga lá com 10, 11 anos, a professora já identifica, chama a diretora, assistente social, a psicóloga da escola, chama os pais ali. O garoto da periferia não tem nada disso. Ele não tem esse espaço de alguém que olha para ele e se preocupa. A mãe sai para trabalhar às 5 da manhã e chega às 11 da noite. Ele é criado na rua. Ela não tem esse espaço para perceber. Então a facilidade de acesso para eles é que dá essa construção. Mas a base é que todo ser humano, em algum nível, precisa de uma janela da alma. Precisa de um espaço para se sentir confortável. E aí eu não posso julgar um indivíduo que cheira 5 carreiras de cocaína ao sábado se eu fico 15 horas assistindo Netflix seguido. Porque também é uma construção de dependência.
O que define a Organização Mundial de Saúde como dependente não é o indivíduo que usa todo dia, é o que não consegue parar na primeira dose. E isso inclui um episódio de uma série na Netflix, que eu falo, eu vou assistir uma só e quando eu vejo, eu assisti 3 temporadas. Eu também estou experimentando uma dependência com relação àquilo. Ótimo. Temos uma pergunta interessante no chat, aliás, várias, né? Mas a gente vai, dependendo da fala, a gente vai linkando. Da o nosso aqui, da Aldara, lá de Portugal. Obrigado, viu, pela sua sempre presença com a gente. Então, podemos dizer que os medicamentos para uma doença são uma droga, já que podem afetar o sistema nervoso central e a pessoa não pode passar sem eles? Sim, são drogas. Tudo que envolve isso são drogas, e como você disse, o açúcar do chocolate, da paçoca, também é uma droga, o café é uma droga, e aí você vai sempre tendo essa noção mais ou menos básica, né? Sem levar tudo ao pé da letra. Mas o que termina com ina é um estimulante, cafeína, nicotina, cocaína, heroína, né? Isso vai, e os que terminam em ols costumam ser depressores, né? O álcool, o canabinol. A partir do momento que eu entendo isso, eu percebo que durante todo o dia, em algum momento eu vou usar alguma droga. O que determina se eu tenho um problema ou não. Então, o indivíduo que abusa da nicotina e do alcatrão, ele vai ter um câncer de pulmão, por exemplo, ou um câncer de boca. O que abusa do açúcar vai ter obesidade, mas nós enxergamos um diferente do outro. Ah lá, tomou muito açúcar, fumou muito, bem feito, tem que ter câncer mesmo, o indivíduo vai falar. Mas o outro que fica obeso, puxa, coitado, né? Nós temos que transformar a obesidade em algo bonito, não podemos mais falar que é doença, mas são sim sintomas de que o indivíduo abusou de alguma coisa, seja o que for. Nesta perspectiva é que eu vou me construindo. Eu posso ter uma cirrose, uma obesidade, eu posso ter um infarto, mas tudo isso está relacionado com algum tipo de abuso. E citando o teu caso, que é da área da educação física, né, do treinamento físico, o indivíduo que abusa da preguiça também tem uma overdose de preguiça e acaba infartando porque subiu 5 degraus de uma escada. Sim, inclusive tem as drogas, né, os suplementos que eles falam, né, a base de cafeína, a base de vários outros aí, que são, uns são depressores, mas a maioria são estimulantes para fazer atividade física, alguma coisa. Tem uma outra pergunta da nossa querida Denise, lá do pessoal de Macaubal. Dizem que o Brasil é o país do Rivotril. Você tem algo a falar? É, cria-se uma cultura, né? Hoje você tem, é interessante isso do Rivotril, porque tem essas pessoas que falam assim, esses indivíduos que financiam o tráfico, eles estão ajudando a matar pessoas e tal, mas o que se tem de tráfico de receita de Rivotril, de remédio tarja preta, de alprazolam, de Rivotril, né, clonazepam, é muito comum isso. Você vê toda hora nos jornais, aquele povo em praça vendendo receita falsificada, médico corrupto, não sei o que e tal. Cria-se uma noção de que se eu posso tomar 3, 4, 5 gotinhas de um negócio e ele me faz dormir, para que eu vou ficar rolando na cama? E aí depois aquilo vai gerando um prazer. O médico dá como um SOS. Olha, em algum evento de muita ansiedade, você toma. E o indivíduo pensa que escolher a roupa para sair é ansiedade demais. Ele vai e toma. E aí daqui a pouco ele está tomando Rivotril com colher de sopa, porque já não faz efeito mais. Então todos esses remédios eu tenho que entender dessa maneira. Se eu estou lá no mercado procurando veneno para barata e o negócio tem uma tarja preta, eu fico assustado. Por que que na farmácia eu não fico? Um medicamento tarja preta, ele tem que ser a última instância após uma avaliação psiquiátrica, e eu digo mais, procure sempre a opinião de um segundo psiquiatra, porque não é porque o indivíduo se formou em qualquer coisa que ele é especialista. Você vai ter educador físico lesionando o indivíduo e você vai ter psiquiatra acabando com a mente da pessoa. Então, se você chegou num ponto de precisar tomar um remédio tarja preta, e já está com a prescrição ali do psiquiatra, a minha sugestão é que você procure um outro psiquiatra se possível. Confirme aquele diagnóstico para depois ter certeza do que você vai tomar. Porque a partir do momento que o teu sistema nervoso central registra aquela substância, ele passa a saber que ela existe. E depois daquilo ali, é muito fácil ele pedir aquilo de novo. Eu tenho que ter isso com clareza. Ale, é como se fosse um bebê que nunca comeu açúcar na vida. Ele não vai pedir açúcar. Mas depois que você der a primeira vez e ele sabe que existe, ele não pode ver um açúcar que ele vai me dar chocolate, me dar sorvete, me dar não sei o quê. O nosso sistema nervoso central, ele não é uma máquina que opera por intuição.
Ele é um computador, ele é um processador burro. Os dados que eu jogo para ele, ele processa e me devolve, ponto final. Se eu estou ingerindo aspirina, cocaína, qualquer outra coisa, ele não sabe que a droga é lícita ou ilícita, é moral ou imoral. Ele simplesmente registra aqueles neurotransmissores, registra aquela substância, e a partir daquele momento, quando ele percebe que eu estou em um estado de tristeza, de ansiedade ou de angústia, ele vai me fazer querer tomar aquele remédio, ou ele, sabendo que aquilo existe, ele vai criar sintomas para que eu precise daquilo de novo. Então, que seja em último caso, assim como antibióticos, só use drogas em último caso, mesmo que seja uma dor de cabeça. Só tome aspirina se você não estiver conseguindo nem se levantar do sofá. Se é só uma dorzinha, segura a bronca e vai até o fim. Quanto menos droga você der para o teu sistema nervoso central, maior a chance de você não se desequilibrar emocionalmente. Não, ótimo, perfeito. Aliás, você me fez lembrar de uma coisa. Você disse assim que nós, quando bebê, né, se eu não tenho acesso ao açúcar, ele vai passar de boa e ele não vai sentir. Agora, a partir do momento que eu dei aquilo, ele vai registrar e ele vai querer, porque é uma coisa que, de alguma maneira, trouxe alguma satisfação, algum bem-estar para ele. E já ouvi, claro, não é regra, tá? Mas assim, aí eu não vejo a hora que meu filho começa comer chocolate, para eu divido com ele. E aí me veio isso à mente. Então, Isso até dói. já estamos fazendo uma cultura, né, desde de bebê, e aí a hora que ele cresce, às vezes, a gente vai falar, tá vendo? Por que você é obeso, né? Por que você é isso? Por que você é diabético? Aí, ó, tá vendo? Tem que fazer exercício, não faz exercício. E às vezes não é o exercício, foi às vezes aquilo que foi ensinado, foi dado a ele, né? Sim. Então, é justamente essa questão de por quê, né? Nós criamos uma sensação da droga como um prêmio porque ela dá um prazer imediato. Nós não deveríamos, mas nós fazemos isso. Seja o carboidrato mesmo, o indivíduo que gosta muito de churrasco. Às vezes a pessoa não percebe o quanto isso faz mal. Carne vermelha aumenta a chance de câncer do intestino altissimamente, mas o indivíduo fala, fazer um churrasquinho, não sei o quê. Ele está aumentando a chance de ter câncer e entende isso como um prêmio. E essa cultura nossa que chega no bebê para que ele possa comer açúcar, começa no que nós chamamos de happy hour, quando é o momento onde o indivíduo vai beber, comer fritura, fazer tudo que não presta em barzinho, boteco, é considerado a hora feliz. Eu trabalhei o dia inteiro, eu mereço. Eu mereço o quê? Machucar meu fígado com álcool? O que isso vai me dar? Sensação de prazer momentânea. Por que eu preciso de uma sensação de prazer momentânea? Porque eu tenho uma sensação de desprazer constante. Se eu estivesse em sensação de prazer, eu não precisaria comprar uma sensação de prazer. São essas reflexões que eu trago. Não é dizer que está certo ou errado usar droga, mas é questionar por que esta droga? Do que você está se medicando? Qual é a tua aflição que te faz precisar desse medicamento, que às vezes custa R$ 12 uma garrafa, custa R$ 12 uma cartela com 20 cigarros. É caro usar droga. Então, só fechando aqui, como algumas pessoas eu vi colocando no comentário, eu disse lá atrás, para não generalizar nada. É óbvio que algumas doenças precisam de medicação, né? Não é para fechar as farmácias. Eu não estou dizendo vamos voltar a viver na época lá de... Porque até na época dos aborígenes eles tinham as ervas lá, os herbalistas, os pajés e os xamãs. Nós sempre precisamos na medicina. Eu estou trazendo a reflexão com relação a drogas que são utilizadas para prazer, não para doenças diagnosticadas que vão degenerar o indivíduo se ele não tomar, tá? Não, ótimo, perfeito. E vamos lá então, ó. Não sei se você vai conseguir concatenar a pergunta. A introdução dele é um pouco longa, pelo que eu li. Malberg, ele fala que o sistema de recompensas do cérebro humano, ele responde por sensações prazerosas que tendem a serem repetidas e o principal neurotransmissor, que é a dopamina. No uso de drogas, a quantidade de dopamina liberada é consideravelmente maior do que em recompensas naturais, como, um exemplo, o sexo, a comida. Isso contribui imensamente para que se desenvolva uma dependência sobre determinada substância. Em contrapartida, Viktor Frankl, naquele livro memorável, né, em Busca de Sentido, ele vai falar para nós que pode-se fazer um entendimento da dependência química relacionada à falta de sentido da vida, onde o vazio existencial
é preenchido pelo uso das drogas, sendo então uma forma de anestesia, impedindo que a dor desse espaço seja sentida. Então eu te pergunto, Vitor, a viciação, ela se dá somente a nível de neurotransmissores, ou como Frankl cita, é esse buraco vazio existencial, ou seja, emocional? Sim. Não Você é. consegue entender? Sim, perfeitamente. Não diz respeito só a neurotransmissores, e isso você pode ver claramente nos indivíduos que ficam internados. Tá? Um processo completo de desintoxicação química vai se dar em torno de 45 dias. Dentro de 45 dias eu não tenho mais droga no meu corpo, eu não tenho droga no tecido adiposo, acabou. Se eu fizer qualquer exame não vai aparecer traço ali. Tá? Só que os indivíduos ficam internados 6 meses. Então, 180 dias. Nos primeiros 45 eles se desintoxicam fisicamente. Aí depois todo o restante eles estão em contato com a ausência de drogas. Por que que quando eles saem no dia seguinte eles recaem? Porque a dependência não é bioquímica apenas. Ela é uma dependência emocional. É a dependência emocional que é uma conexão de prazer. O prazer com o ato de acender um cigarro e fazer isso, de ver a fumaça subindo, o prazer com o ato de enrolar um baseado, de enrolar o dinheiro para cheirar uma cocaína, é o prazer que o indivíduo tem, porque todas essas drogas elas são construídas em situações sociais. Ninguém começa usando droga sozinho ali. É sempre porque um amigo chamou, é para ser divertido, vamos ficar louco, vamos ficar bêbado. Isso cria memórias afetivas de prazer, que foi legal quando tinha droga. Quando eu experimento, a partir do momento que eu sei que algo existe, fica difícil voltar para onde eu já estava. Se você pega, nós estamos aqui uma resenha espírita, o indivíduo que não acreditava em espírito, nem em reencarnação, de repente ele acredita, ele não consegue mais voltar a não acreditar. A pessoa que está em um relacionamento que tem lá uma vida sexual mais ou menos, aí ela tem um caso, sai com um amante e tem uma atuação sexual como ela nunca teve antes, ela não consegue mais voltar para o casamento e ter o mesmo prazer. Então, a partir do momento que eu dei para o meu cérebro uma quantidade de dopamina, serotonina, noradrenalina, qualquer coisa que seja, que nenhuma experiência humana real pode dar, ele sempre vai ficar com fome daquilo, porque ele sabe que existe. A questão é, não dê o primeiro, porque depois que você dá o primeiro, você não consegue alcançar aquilo. A heroína, por exemplo, ela cria uma sensação de prazer que é dita em termos de liberação 10 vezes mais do que um orgasmo. E um orgasmo seria uma das experiências humanas mais próximas de prazer, depois, por exemplo, da liberação de ocitocina que acontece durante o parto natural. Quando acaba o parto, a mãe já está completamente apaixonada pelo bebê, porque ela está com o cérebro cheio de ocitocina, que é o hormônio do amor. Nessa situação eu compreendo. Olha como preciso o amor de mãe, não existe nada no mundo mais forte do que ele, porque nenhuma outra relação libera tanto neurotransmissor e tanto hormônio no cérebro de prazer como o nascimento de um filho. Depois que eu entendo esse processo, eu consigo pegar, por exemplo, por que que algumas mulheres, depois que têm um filho, já não dão tanta atenção para o marido e o cara fica reclamando que agora ele está sozinho. Isso é muito comum. Eu estou trazendo essas informações porque elas podem ser conectadas a qualquer pessoa. Agora joga isso para uma droga. Você está ali tomando um refrigerante com um pouquinho de açúcar, acha aquilo legal. Vamos supor, ele libera 1 de noradrenalina no teu cérebro. Aí você usa cocaína que libera 9, você vai ter que tomar 5 litros de refrigerante no bico. Como você não consegue fazer isso, todas as relações vão ficando mais acinzentadas, porque você experimentou uma aquarela tão grande com o uso de drogas que depois a vida fica difícil. Então, sim, eu vou entrando em dores existenciais que me levam a precisar usar a droga, só que a droga é a automedicação. Então, quando eu digo isso, eu estou dizendo a droga não é o problema, ela é a solução. É uma cortina de fumaça achar que você precisa de tratamento para a droga. Você precisa estudar a droga que você utiliza e fazer uma redução para entender que tipo de doença ou de desequilíbrio emocional teria esta droga, esta substância como medicação para o tratamento. Aí sim você leva isto para a sua terapia e a chance de você não precisar usar droga será muito maior do que ficar lutando contra um pó que se você deixar em cima da mesa não vai fazer nada. Um mato que se você deixar em cima da mesa vai apodrecer. A droga não tem poder nenhum sobre nós. Nós é que vamos em direção a ela.
Não, perfeito. Aliás, relacionado a isso, nós temos uma pergunta interessantíssima do nosso querido Décio. Aliás, o Décio, juntamente com a Rosa, tem um estudo do Evangelho no Jesus no Lar toda quinta, maravilhoso. Décio pergunta: eu ouvi de uma palestrante que um usuário de droga disse a ela: eu uso drogas na esperança que apareça algo que me dê sentido à vida. Eu lembrei do Viktor Frankl. Qual então o sentido da vida? Abraço. Obrigado, Décio. Eu entendo o sentido, Décio, né? Bela pergunta aí. Eu entendo o sentido como direção, sentido. Qual o sentido da vida? Eu que vou determinar isso baseado nos meus valores. Se os meus valores são difusos, são confusos, porque meus pais não me ensinaram nada, ou era isso, ou era aquilo, sabe? Ou então, cuidado porque Deus está vendo tudo. Aí o meu sentido qual que é? Não cometer erros. Então eu vou ficar um cara travado com tudo. Não, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. A partir do momento que eu tenho muito medo, você bem sabe, eu entro em processo de ansiedade. Entrando em processo de ansiedade, tudo me assusta. Em algum momento, se eu tiver acesso a um depressor do sistema nervoso central, eu vou encontrar naquilo estabilidade. O sentido da vida, o indivíduo que fala o uso da droga, ele acaba dando sentido à vida na luta contra a droga. Porque ele se auto-heroiza. Eu sou o herói. Olha, eu estou há 1 ano limpo, eu estou há 2 anos limpo, mas é da doença. Eu não estou limpo de algo que alguém me sujou, eu sou doente. E a partir do momento que eu sou doente, o tratamento é amor próprio. Sou eu que vou fazer isso, né? Mas isso cria um sentido. Ir lá na reunião de narcótico anônimo, por exemplo, e trocar de ficha. A ficha de 1 dia, a ficha de 15 dias, a ficha de 6 meses. Pegar a ficha preta de 2 anos limpo. Depois, quando faz 3 anos, fazer um anel com 3 em número romano. É o que dá sentido à vida do indivíduo, porque ele não tem. Por isso essa base existencial é importante. A religiosidade, não a religião, mas a religiosidade, ela é o caminho mais seguro para a libertação de qualquer tipo de vício, porque eu me conecto e entendo o sentido do que eu estou fazendo aqui. Se eu estou entediado, se eu não tenho sentido na minha vida, porque eu vou para lá, não tem graça nenhuma. Eu vou fazer o quê? Eu vou ter filho? Eu não gosto de criança. Eu vou ter cachorro? Não quero ficar limpando cocô. O que eu vou fazer da minha vida então? Eu vou para o meu trabalho, pego o meu salário, ele não tem sentido. E as pessoas costumam encontrar esse sentido, principalmente no momento em que encontram o amor. E o amor é a expressão maior da religiosidade, porque Deus é amor. Ela pode não estar falando de religião, mas é um cara que encontrou uma mulher que ele ficou completamente apaixonado. E quantas são as pessoas que param de usar droga porque começaram a namorar, e aí quando o namoro termina, voltam a usar droga? Então, a partir do momento que o amor entra, elas não precisam mais se automedicar, porque elas já estão medicadas. Quando o amor sai, a dor volta, e aí elas precisam se medicar de novo. Portanto, se eu tenho variáveis que alteram a forma como eu utilizo a substância, significa que ela não é constante. Significa que isso não é determinado e não há nada que eu possa fazer para evitar. Significa que eu posso conseguir isso de outra forma. Eu não preciso depender de uma mulher para sentir amor. Eu posso encontrar isso resgatando animais, visitando idosos, orfanato, oferecendo pão para morador de rua. Eu posso encontrar isso de outra forma. E assim nós vamos dando sentido à vida. Não. Seria algo como se você ou eu, por exemplo, fôssemos alcoolistas. Tá? Hoje, sexta-feira, 1 hora da tarde, a gente já começa a beber, agora está aqui bêbado, fazendo história, cantando live sertaneja, e tudo maravilhoso. Só que quando nós temos o compromisso de estar aqui para conversar com as pessoas, oferecer conhecimento, você dando esse espaço, nós temos um sentido na nossa vida. E aí não há motivo para que nós utilizemos drogas, porque nós estamos aqui felizes pela oportunidade de ler esses comentários de pessoas lá do Ceará, do Rio Grande do Sul e do Japão, sabendo que estamos fazendo alguma coisa de positivo com isso. Nós nos encontramos aqui. Você vai ter que encontrar alguma forma, você que eu falo geral, de dar sentido à sua vida, que é uma direção, uma meta que não seja de punição. Não para não ir para o inferno, mas para conseguir viver um paraíso a maior parte do tempo da sua vida e permitir que outras pessoas que estão com você vivam um pouquinho desse paraíso quando você estiver por perto, com o teu sorriso, com a tua gentileza, com a tua generosidade. Não, ótimo. Aliás, tem uma pergunta lá da nossa querida Hermana. Vamos lá. Eu usei energética à base de cafeína por 3 anos para poder ficar acordada. Tá. Por que não fiquei viciada?
Então, se usou por 3 anos, ficou, né? A questão maior aqui é o que ficar viciado, como foi dito, não é a pessoa que usa todo dia, é não conseguir parar na primeira dose. Você estava se medicando para ficar acordada porque você teve que lidar com uma situação de câncer. Você não estava fazendo um uso recreativo da droga. Não era para te dar prazer. Você estava em uma situação de desprazer. Era para diminuir o desprazer da filha, né? Era para diminuir o desprazer da sua filha, tendo a sua presença lá. A conexão que nós estamos falando aqui é o quanto eu preciso ter prazer com aquilo e no momento em que a vida me dá um desprazerzinho, eu já vou e busco. Se eu sou alcoolista, a bebida me dá prazer. Aí eu chego em casa e minha mulher briga comigo porque eu não lavei a roupa, eu já falo, quer saber, eu vou pro bar. Eu busco situações de desprazer, qualquer frustração, qualquer chateação, eu já quero encher a cara. Aí você vai vendo isso nas novelas, quando as pessoas estão irritadas, elas já pegam uma pinga lá, um uísque e já vão virando, chorando no carro, ouvindo música, porque eu não sei lidar com a frustração sem utilizar a droga. Quando eu desenvolvo inteligência emocional e eu não estou fazendo aquilo para uso recreativo ou para uso de fugir da minha realidade, mas no seu caso foi um uso médico, você se utilizou do energético como medicina para ficar acordada lidando com uma situação desprazerosa. Então a relação que você fez com aquela droga foi uma relação negativa. Quando você olha uma lata daquilo, você tem que se lembrar que aquilo te fazia ficar acordada para lidar com o câncer. Então, naturalmente, não há prazer construído nessa relação. Então, perfeito, Vitor. A nossa querida Lu, lá do Rio Grande do Sul, é correto afirmar que usar drogas é um modo de anestesiar a consciência? Lu, eu diria que é mais um modo de anestesiar a inconsciência. As coisas das quais eu sou consciente, elas vêm à tona quando eu uso droga. O indivíduo que fuma maconha, a mente expande. O cara que fica bêbado, ele, eu te amo, oh, que saudade, nossa, meu irmão, não sei o que e tal. Vem muito mais à tona. Tem até um ditado na dependência química que diz, né? Eu bebo para afogar as mágoas, mas as mágoas têm boias. Então, quanto mais eu bebo, mais a mágoa sobe. Quando eu falo de anestesiar a inconsciência, é isso. Se fosse algo tão simples como, olha, eu estou com uma dor de cabeça, eu vou tomar uma aspirina, não precisaria dessa live aqui. O que eu trago é o indivíduo que usa o álcool. Às vezes ele está lidando com algo que aconteceu aos 5 anos de idade dele, que a mãe dele falou assim para ele: você é feio, nunca ninguém vai te querer. Quando ele entra na puberdade, ele acha que ninguém vai querer ele. Aí ele toma uma cerveja, uma ice lá na festa dos coleguinhas, cria coragem, chega numa garota e consegue ser aprovado. Ele não consegue mais dissociar que sem o álcool ele não vai ser reprovado. Ele precisa daquilo. A base é, quando eu tomo o álcool, eu paro de ouvir minha mãe falando que eu sou feio e que ninguém vai me querer, eu me encorajo. Então ele está anestesiando o inconsciente e não o consciente. Não, perfeito, perfeito. Então vamos lá. O craving, ou seja, a fissura, o desejo, a ânsia, ele é caracterizado por diversos comportamentos, tanto cognitivos e também fisiológicos, que se desenvolvem após o uso repetitivo de uma substância, geralmente associada a uma vontade de utilizar a droga novamente, havendo muita dificuldade, Vitor, em controlar esse desejo. É definido também por ser um sentimento que antecipa esse resultado positivo do uso da substância. O craving, né, a ânsia, a fissura, é definido como sendo um intenso desejo para consumir determinada substância. Porém, pode ser mais amplamente definida como um reflexo de um estado de motivação orientado para um consumo de droga. O que nós observamos? Que após esse prazer proporcionado por tal substância, surgem sentimentos de perda, fracasso, tristeza profunda, depressão. Se nós fôssemos comparar em sentidos diferentes o craving, essa ânsia, esse desejo, essa fissura, tá? Com o pós, que é esse sentimento de perda, de depressão, de tristeza e tudo mais, em termos de intensidade, qual que seria mais negativo? Qual seria mais intenso, o craving ou esses sentimentos negativos? Você Depende entendeu ou não? sim, depende da condição que o indivíduo teve de realização. Essa fissura, para você, por exemplo, que está aí ouvindo isso e não usa droga ilícita,
Em algum momento da sua vida você se apaixonou. Tá? No momento em que você se apaixona por alguém, seja lá na adolescência ou na idade adulta, não importa. Hoje, vamos pegar um cenário hoje. Você está apaixonado por uma pessoa e de 30 em 30 segundos você abre o WhatsApp para ver se ela respondeu. Aí aparece que ela está respondendo, você já fica, ai meu Deus. Aí demora para ela responder, ai meu Deus. Aí ela para de responder. Aí você já fica naquilo ali. Você não consegue seguir a tua vida. Você quer olhar aquilo toda hora. Isto é a fissura. Esta é a sensação psicológica da fissura e fisiológica. Você vai dormir, se acontece qualquer barulho, você já acorda. O gato mia, você acha que é a notificação no celular. Você não consegue seguir a sua vida. Agora calcula se essa pessoa que você ama pudesse ser comprada num bar e estar na tua geladeira. É assim o alcoolista. Ele pensa naquilo. Uma cerveja agora, a boca já saliva. Como você pensa? Cadê? Cadê? Eu tenho então o desejo. Esse desejo precisa ser satisfeito. Se eu estou apaixonado e não é correspondido, isto vai crescendo, até que chega uma hora que eu posso ficar quase louco. Você tem grupos de ajuda mútua, como o Narcótico Anônimo, que é o grupo chamado Mulheres que Amam Demais Anônimas, que é um grupo feito para mulheres que não conseguem parar de pensar nos homens que amam e elas têm que se reunir semanalmente para poder falar sobre aquilo, senão elas enlouquecem, porque elas sofrem com aquilo, como se fosse uma droga, porque são reações neuroquímicas. Depois que eu tenho a saciedade, é aquele sentimento de prazer. Tem um psiquiatra de São Paulo que chama Dr. Valdemar Magaldi, e ele traz essa reflexão, né? Um exemplo claro disso seria o ato sexual, que antes de acontecer, os dois estão ali animalescos, né? Parece que tudo vai acontecer, vai ser muito intenso. No momento do orgasmo, os dois ficam completamente altos, e depois que acaba, em alguns dá um vazio, uma depressão, uma tristeza. Olha para o lado, começa a ver defeito na pessoa. O que eu estou fazendo aqui? Será que é isso mesmo? E outros já começam: puxa, será que foi a última vez? Por que ela acabou e já está mexendo no celular? Por que ela não fica mais um tempo comigo? Esta sensação começa a ser dolorosa de novo. Porque na prática o indivíduo não tem prazer em momento nenhum. Ele sofre quando não tem um prazer mínimo no momento que tem e depois tem um desprazer porque não sabe se vai ter de novo. Esta constância que gera angústia. E dentro destes estudos, isso é algo que eu disse em uma das lives e eu repito isso rapidamente. E dentro desses estudos, os indivíduos que estudam essa parte neurológica, neurocientífica e os indivíduos do neuromarketing compreenderam esta sensação de fissura e eles começaram a fazer programas de televisão que causam ela. Quando você pega como eram as séries nos anos 90, Friends, Seinfeld ou qualquer outra, eram séries que você assistia um episódio e ele se resolvia no episódio. Semana que vem você assistia outro. Hoje as séries são feitas para deixar você preso querendo o próximo, criando justamente essa fissura. Por isso, quando você assiste uma série da Netflix e pensa, eu vou assistir mais uma, porque na próxima vai ter a resposta, você precisa assistir 9 e 10. E é exatamente a mesma coisa que o usuário de crack sente. Se eu fumar mais uma pedra, eu chego onde eu quero. E quando ele percebe, ele fumou 50. Não dá prazer em momento nenhum. É uma luta constante para alcançar o objeto de desejo e depois uma angústia por não conseguir retê-lo. O indivíduo entra neste ciclo e não consegue mais sair se não buscar uma ajuda ou se não fizer uma reflexão profunda. Nossa, interessantíssimo isso, hein? Muito interessante. O nosso querido Eduardo, obrigado, viu, pela sua presença. Boa noite também. Nesse sentido que foi colocado, o infomaníaco também se enquadraria, Vitor? Ou seja, aquele viciado em computador, sem as tecnologias, a pessoa não se autorrealiza? A pessoa sofre. Tem gente que sofre. Eu acrescento aí o info e o ninfo, né? A pessoa sofre. Ela precisa. Ela compra um celular S10, amanhã lança o S11, ela sofre, ela fica desesperada. Ela vê alguém na rua com aquilo, ela sofre, ela precisa, ela se endivida, ela mente para familiares, ela inventa desculpa, ela consegue o negócio e depois ela sofre porque veio uma atualização do outro que vem com 2 chips e o dela só tem um. E novas tecnologias. Existe um sofrimento, sim. Tudo que você identificar com o término de maníaco é um indivíduo que de alguma forma não consegue se controlar diante do desejo de ter aquilo e não consegue ficar satisfeito, não importa o quanto ele faça.
Por isso eu associei o infomaníaco, o ninfomaníaco, que precisa ter 7, 8 relações sexuais por dia para dormir e no dia seguinte precisar de mais 7, 8. São apenas expressões diferentes onde o indivíduo encontra um medicamento que funciona para ele. Como eu disse, para uns é sexo, para outro é comprar sapato, para o outro é fazer viagem, para outro é ficar todo dia num salão de beleza, num spa, não sei o quê, e ela vai tendo um prazer, uma dependência daquilo. E vão se endividando. Tá? Seja com o traficante, seja com o dono da loja de sapato, com a esteticista, vão deixando tudo lá. Porque ela não consegue ficar sem fazer aquilo. E também tem os que são viciados em academia, você bem sabe, que não importa o quanto, às vezes o cara não vai lá para nada, ele só precisa estar lá. Porque se ele não for, ele tem uma sensação de que no dia seguinte todos os músculos dele vão diminuir e ele vai perder tudo que ele fez. É uma angústia, ele se sente escravizado. Por isso o termo adicção, que é utilizado na dependência química, a base dele, né, da construção realmente da palavra, significa escravidão. O adicto, ele é um escravo, seja de tecnologia, sexo, consumo, o que quer que seja. E ele não consegue se libertar daquilo se ele não fizer um movimento grandioso. Olha, uma pergunta também interessantíssima da nossa querida Lu. Um ex-usuário de crack, quando ele disse está curado, de fato ele está mesmo? Ou ele pode recair a qualquer momento? Obrigado, Lu. Pode recair a qualquer momento. A dependência química, e dependência química, eu estou falando qualquer dependência química, não tem cura. Ela é uma doença crônica. O indivíduo vai morrer dependente químico. Ele pode ficar 50 anos limpo, mas ele pode, no 51 anos, ele vai e usa. A recaída também só é considerada depois de 2 anos limpo. Tá? Se eu faço uso de droga e fico uma semana sem usar, eu não tenho uma recaída, eu tenho uma volta ao uso. Se eu fico 2 anos limpo e aí eu volto a fazer o uso, aí eu tive uma recaída. É que as pessoas ficam falando recaída para qualquer coisa. Ah, estou uma semana sem café, tive uma recaída. Tira o poder da construção do que é estar limpo. Eu vou compreender que eu fiquei limpo, e a questão de passar um ano é porque dentro de um ano eu passo pelas 4 estações e nós temos conexões que às vezes no inverno eu deprimo, às vezes no verão eu fico maníaco, ansioso, às vezes no outono eu fico melancólico. Então eu preciso passar pelas 4 estações, lidar com a minha emoção em todas elas. E eu estou falando aqui de homem, se você for colocar mulher e colocar alteração hormonal, fase lunar que afetam mesmo, é mais difícil ainda. Tá? Conseguir passar 4 estações lidando com todas as minhas questões emocionais sem usar droga, agora eu estou seguro. Consegui passar por um divórcio sem usar droga, agora eu estou seguro. Mas não existe o indivíduo que se coloca como curado do uso. Por isso nós dizemos limpo, adicto em recuperação, adicto limpo, mas nunca curado, porque isso é uma ilusão. A qualquer momento eu posso ter acesso àquela substância de novo, e uma vez que o meu corpo lembra daquilo como positivo, eu recaio. E a recaída ela acontece da seguinte forma: é uma vela. Eu sou uma vela. Eu comecei a usar maconha, eu acendo a vela. Queimou 1 centímetro, eu apago ela e fico 2 anos sem usar maconha. Tá? Quando eu volto a usar maconha, eu acendo a vela de novo. Por quê? Se quando eu parei de usar, eu estava fumando 3 baseados por dia, quando eu voltar, eu já começo nos 3. Então, é por isso que a dependência química ela é uma doença crônica, não tem cura, progressiva, porque você sempre vai precisar de um pouco a mais, e fatal, porque esse a mais em algum momento vai te matar. Não, perfeito. Aliás, tem uma pergunta interessantíssima. Até eu fiquei curioso agora. O Décimo está perguntando que então há também dependente de religião ou doutrina? Dependente de religião e doutrina, os fanáticos. Os fanáticos são os alcoolistas, assim, né? Porque o fanático, ele não consegue ficar sem aquilo. Ele sofre profundamente. Tá? Ele é dependente de leitura. Tem pessoas que são angustiadas por livro. Ela tem 5 livros abertos na casa dela. Ela leu no banheiro, ela vai no negócio, não sei o que e tal. E ela não consegue ficar sem aquilo. Eu não estou falando da leitura salutar. Eu estou falando de angústia, tá bom? Tem sempre hábito. Nós estamos focando hoje nas pessoas que têm transtorno por conta disso. Elas deixam de fazer coisas porque elas precisam repetir aquele comportamento. Então há sim um indivíduo que na religiosidade, e não é o ir todo dia, como eu disse, é não conseguir parar na primeira dose.
Tá? Uma coisa é você falar, vou todos os dias ao centro espírita. Outra coisa é, não, eu vou assistir uma palestra de manhã, outra tarde, outra noite, de madrugada eu assisto live, aí eu não consigo mais fazer outra coisa que não seja estar em contato com aquilo. A questão é, do que isso está te tirando? O que isso está te trazendo? E que dor isso anestesia? De alguma forma isso está te atrapalhando a viver outras questões? Você tem família e a sua família já está ficando incomodada com o teu hábito? Aí você reflete e determina se isso para você faz mal. Porque eu é que determino o que faz mal para mim. Tá? Eu estou aqui trazendo a informação teórica. Mas o meu ponto de vista diante de tudo isso é liberdade total. Se você quer infartar com 140 quilos porque adora lasanha, eu não tenho nada com isso. Vá e seja feliz. Mas eu estou apenas trazendo a informação. Isto não é saudável, mas não significa que você será punido por isso se fizer. A punição por si só é morrer aos 40 e talvez não ver os netos crescendo, sabe? É ficar numa cadeira de rodas se você bebe e sofre um acidente, é saber que você matou uma família porque estava dirigindo bêbado. Esta é a punição que você vai conseguir para você. Mas essa ideia de que Deus, Jesus ou alguém virá te punir porque você fuma maconha ou usa cocaína, esquece isso aí, porque ninguém é punido por ser doente. E a dependência química é uma doença como qualquer outra. Você apenas tem que aprender a lidar com ela como um diabético não pode se entupir de doce. É apenas isso. Todo o resto são estigmas e aumentos da coisa para parecer que estamos dominados por algum tipo de inferno pessoal, quando na prática são apenas limitações que a doença traz e alguns, por não conseguirem pedir ajuda, vão se afundando cada vez mais nela. Não, perfeito, Vitor. Mais uma vez, perfeitíssimo. Prosseguimos. Segundo Marques e Cruz, no ano de 2000, o uso de abusivo de álcool e outras drogas pode provocar uma série de consequências, dependendo do tipo da substância e da quantidade também utilizada. Pode, por exemplo, desenvolver no sujeito crises convulsivas, isquemia e também muitos outros quadros de paranoides, sendo utilizado em grandes quantidades e por um longo período. Também pode induzir a graves quadros de depressão, pânico, mania, esquizofrenia e até transtornos de personalidade. Isso, Vitor, nós estamos falando num tema assim, uma pessoa que já está num quadro já, né, repetitivo de uso de drogas, já está num vício e tudo mais. Mas vamos falar um pouco do iniciante, aquele cara que às vezes está iniciando. Tem como a gente saber se uma pessoa ela é usuária de droga ou não? Ele dá sinais, ele abre sinais para isso, ele sinaliza isso para a gente ou não? Sim, sinaliza, como você disse, nós temos o poder de liberarmos droga, que é tudo que altera o nosso organismo. Então, as drogas que eu libero pela adrenalina, por exemplo, isso é uma droga. Se você tem uma criança, por exemplo, que ela precisa toda hora ficar se pendurando na cortina e não sei o quê, depois ela vai entrando na puberdade, ela se masturba 7, 8 vezes por dia, você já tem um indivíduo com propensão à droga, porque ele está toda hora buscando a droga endógena. Ele está toda hora precisando de alguma coisa que o tire daquela realidade. Loucão, assim, sabe? Aceleradão. Eu não estou falando aqui da déficit de atenção, nada disso. Estou falando daquela criança que ela precisa se drogar. Está toda hora se colocando em perigo, ameaçando o pai e a mãe, subindo o muro e não sei o quê. Anormal, tá bom? Quando esse indivíduo entrar em contato com a droga, é óbvio que ele já vai ter um prazer muito fácil. Quer dizer, eu não preciso saltar de paraquedas. Basta eu cheirar uma carreira aqui de cocaína que eu tenho o mesmo efeito. Então, isso vai criando nele essa percepção. O indivíduo que começa a utilizar drogas, por ser na maioria das vezes na adolescência, ele vai ter uma alteração de comportamento muito clara. Se for maconha, ele vai ter aumento de fome, aumento de sono, dificuldades na concentração, vai ficar rindo demais, vai ter a bermuda dele talvez com alguns furos, porque às vezes a brasa do baseado cai e queima a bermuda, queima a camisa. Se for um usuário de cocaína, vai estar constantemente com o nariz escorrendo, como se estivesse com gripe que nunca termina. Os pelos do nariz começam a ir se desfazendo, pode ter sangramento, a pupila vai estar dilatada, vai estar com a fala acelerada. Pode ter problemas na arcada dentária, porque a cocaína mantém o indivíduo com rigidez, como se ele estivesse com um bruxismo acordado. Então, todos esses traços são indícios de que alguma coisa está acontecendo. Além da coisa que você acha no bolso da pessoa.
certo? Do mesmo jeito que nós sabemos quando o indivíduo está bêbado, depois que você experiencia o contato com os indivíduos com todas as drogas, você já identifica na hora. Então, se eu estiver diante de um indivíduo que usou alguma droga, vai ser muito claro para mim que ele usou droga, sabe? Mesmo que ele diga que não, tem traços ali que não tem como você consegui-los sem o uso da determinada substância. O ideal é ficar observando alterações comportamentais. O indivíduo que não trancava a porta do quarto começa a trancar, um indivíduo isso e aquilo, começa a falar escondido no telefone, né? Chega com toda hora mascando um chiclete, pode estar tentando disfarçar um hálito de alguma coisa, se os dedos ficam amarelos, se ele chega em casa e já vai logo lavar a mão, o que ele está tentando tirar de cheiro. Todas essas percepções vão ajudando a observar que alguma coisa está acontecendo ali, sim. Não, perfeito. Temos uma pergunta interessantíssima da Ângela Nana. Obrigado, viu, Ângela, pela sua presença, pelo seu sempre carinho. Por que quando um viciado tenta se policiar para sair de um vício, acaba usando mais drogas? Seria medo de ficar sem? Ângela, não sei também se isso é uma regra, mas é a questão que eu disse, sozinho é difícil. Sozinho é difícil, todo tratamento sozinho é difícil. É como se eu tentasse fazer fisioterapia sozinho nas costas, eu não vou conseguir. Eu tento parar, só que como eu não sei por que eu uso, a minha angústia desloca. Não é diferente daquele cara que para de fumar cigarro e começa a chupar muita bala. Aí ele, parei de fumar cigarro e engordei 20 quilos. Quantas são as pessoas que param de fumar e engordam 20 quilos? Quer dizer, o cigarro me deixa magro? Não, mas eu tinha uma ansiedade que me fazia fumar o cigarro. Eu só cortei o cigarro sem trabalhar a minha ansiedade. Ela desloca. E agora eu engordo. Eu preciso tratar a causa, e é disso que eu estou falando aqui hoje. Esquece a droga. A droga é o remédio, ela é a solução. Se você tira a droga sem tratar a causa desloca para outro evento. Aí o indivíduo para de fumar maconha, mas fica o dia inteiro assistindo pornografia. Ele vai tentar compensar aquilo de alguma forma. Ou fica compulsivo sexual. Não morreu de câncer do pulmão, mas vai pegar HIV. É a troca que eu faço. O meu corpo, como eu disse, ele não entende que eu estou fazendo errado. Ele se adapta àquilo. Aí você vai tentar pegar uma criança com 3 meses de idade e vai tirar a mamadeira dela, ou vai tirar o peito dela, e vai dar uma mamadeira e falar, se vira. Aí fala, tem que fazer o desmame. Com a droga é a mesma coisa. Se você tirar o peito de uma criança e dá uma mamadeira na mão dela, ela não vai mamar aquilo só porque você quis. Ela precisa de uma interrupção, ela precisa de uma constância, um pouco de peito, um pouco de mamadeira, até ela aprender. O nosso sistema nervoso central é esta criança. Ele está sempre do zero. Tudo que você tem que fazer com ele é uma reeducação. Isso vale para alimentação, para consumo de droga, para qualquer coisa. Eu nunca fiz atividade física, de repente eu vou querer fazer caminhada 7 dias por semana, na terceira semana eu vou desistir. Eu preciso encontrar meios. Tá? Então, Ale, eu trago assim, para essa questão da tua área, eu nunca fiz atividade física, vamos supor. Então, o que o meu corpo é feito para aguentar? Meu peso. Tá? Eu vou fazer alguma coisa, eu caio no chão, eu me levanto numa flexão, o meu corpo não é preparado para eu fazer 10 flexões, ele quer que eu dê conta de fazer uma para me levantar. Aí o indivíduo vai na academia e ele já quer 200 quilos no supino. O que vai acontecer com ele? Ele vai se arrebentar. Ele precisa passar por um processo de mostrar para o corpo dele, olha, você vai fazer repetições que não fazem sentido para você porque você nunca fez. Vamos fazer só com a barra. E da mesma forma, o dependente químico, às vezes ele tem vergonha de pedir o tratamento, ele já quer estar curado amanhã. Eu fumei crack ontem, hoje eu estou limpo. Eu cheirei 10 anos, agora eu estou limpo. Aí ele acha que vai conseguir ficar sozinho. Fica irritado, não entende os sintomas de abstinência, como irritação, deslocamento, aí bate na esposa dele, começa a maltratar os filhos, xinga o patrão, é demitido, aí depois ele fala, tá vendo, eu tentei parar de usar droga e ser bonzinho, deu tudo errado. Quando eu usava droga eu não tinha problema. Aí ele encontra justificativas legais para voltar a usar droga. Aí você vai ver o tanto que é difícil ele sair de novo. Não, perfeito. Aliás, eu quero trazer um outro exemplo da minha outra área de formação, que é a fisioterapia. A gente tem mais para o pessoal entender melhor a tua fala. Quando você chega no consultório com dor nas costas, a gente vai, claro, a primeira ação é uma analgesia. A gente vai tirar a dor, a gente vai tirar a inflamação, vai soltar aquela musculatura que está envolvida e tudo mais. A partir disso, você vai começar a fazer um fortalecimento. Só que
Tudo isso é paliativo. Por quê? Nós temos que atacar o quê? A causa. Então você foi com dor nas costas lá hoje e me procurou. Perfeito. O que que você fez, Vitor? Ah, eu carreguei 100 sacos de cimento. Tá. Vou lá, tiro a dor, tiro a inflamação, mas no outro dia o Vitor vai carregar mais 100 sacos, ou seja, vai ter mais dor. Então, não adianta, enquanto você não ir na raiz, na causa, vai ficar complicado, porque você vai ficar só tratando um sintoma. É mais ou menos o que o Vitor está propondo aqui. A droga, o que importa é a causa. O que, que te levou a você a levar? Tanto que a Sandra Tibaldi faz uma pergunta interessante, Vitor. Então, a dependência química pode ser uma doença da alma também? Eu, eu sinceramente não acredito que não exista doença que não seja da alma, né? Uhum. Porque tudo é representação das nossas disfunções, das nossas compulsões. Mesmo um diabetes é da alma, porque eu é que sou ansioso. Não é o meu corpo que nasce ansioso, eu sou ansioso. Né? E isso pode gerar emocionalmente, eu vou ter uma propensão. Quando nós falamos aqui de genética, por exemplo, eu tenho uma predisposição ao diabetes porque o meu avô tinha diabetes. Eu gostaria de deixar claro que não é uma obrigação. Você imagina, você que está aí assistindo, que olha o teu corpo de longe assim, como se ele fosse um monte de cordas, uma corda só, tá? Uma corda sólida, de ponta a ponta, todo o teu corpo, passando da tua cabeça até seus pés. Aí o teu avô teve cirrose, a tua mãe teve diabetes. Naquela área ali, no teu fígado, por exemplo, é como se a tua corda fosse um pouquinho roída. No momento em que você se colocar no estresse, como qualquer outra pessoa colocaria, é ali que vai arrebentar. O que tem cardiopatia na família é o coração que é um pouco mais roído. Esta é a predisposição. Não é obrigatório ter a doença que os teus pais tiveram, mas no momento em que você deixar o estresse chegar em um nível alto, você já tem uma cicatriz ali oriunda da tua genética e é ali que teu corpo vai mostrar e vai arrebentar primeiro. Quando eu compreendo isto, vai ficando muito claro que eu determino o controle do que vem da minha alma. Se eu tenho ansiedade, angústia, melancolia, eu tenho que tratar essas coisas, porque elas não sendo tratadas, elas vão gerar cronicidade no sintoma negativo e o meu corpo em algum momento vai arrebentar em determinada área e ali eu somatizo. Então, mesmo um infarto, mesmo uma embolia, mesmo qualquer coisa, diz respeito a uma expressão da alma que não foi trabalhada, seja porque eu tenho uma tristeza profunda, não consigo fazer as coisas e tenho uma compulsão alimentar que eu não trato, aí eu engordo muito, fico o dia inteiro sentado, crio um coágulo na minha perna, no momento em que eu me levanto o coágulo sobe, pronto, tive um AVC. Eu não morri de AVC, eu morri da tristeza que me gerou uma preguiça ou uma ausência de energia, a minha desconexão com o amor próprio, e aí este coágulo que foi criado pela minha falta de atividade física ou de amor próprio me mata. É esta percepção que eu entendo respondendo a sua pergunta. Tudo vem da alma porque nós somos a alma. O corpo é uma expressão que interpreta as nossas disfunções e nos mostra em elementos físicos em quais áreas nós devemos trabalhar. Só que se eu tomo o medicamento, eu estou calando a boca do corpo, mas o corpo é apenas um mensageiro. Não, perfeito. Olha, o grande Lázaro, Lázaro, até lá, Lázaro saiu do evangelho lá, da codificação e já veio para cá. Ó. Se torna adicto no primeiro contato é interessante porque eu ia até linkar essa pergunta dele. O pessoal fala assim, a maconha ela é a porta para outras drogas, assim como o álcool é para outras também e tudo mais. Se torna um adicto no primeiro contato? Em alguns casos, sim. Principalmente depende da potência da droga. O crack, heroína, por exemplo, o primeiro contato o indivíduo já pode ficar adicto. Primeira fumada, ele já pode não conseguir mais parar. Outras drogas é mais difícil. Tá? A maconha, a cocaína, o álcool precisa de um tempo. É visto até que o álcool, para que o indivíduo seja considerado alcoolista mesmo, costuma levar 10 anos, desde a primeira vez que ele fez uso de álcool até que ele comece a ter essa disfunção. Por isto que algumas pessoas que fazem uso de álcool e ficam eufóricos, legalzinho, depois de muito tempo, lá com 35, 34, que é quando deu mais ou menos 10 anos, 24, 25, perdão, começa a ficar agressivo, violento.
Quando o indivíduo bebe e fica violento, você pode ter certeza que ele já bebe há pelo menos 10 anos, porque aí ele está começando a ficar alcoolista. O álcool já não entra mais como um motivo de euforia, o álcool já entra como uma droga e já começa a causar toxicidade. Então, é possível sim ficar adicto no primeiro uso, mas depende da potência da droga, predisposição do indivíduo e vários outros fatores. Não, perfeito. O nosso Pedro Fernandes, ele faz um link com a sua fala relacionada à academia. Temos um número grande de vícios, academia, sexo, droga. Acredito que nesse momento da humanidade requer um momento de olhar para dentro. Mas por que tanta dificuldade de olhar para dentro? Muito boa, Pedrão. Pedro, a dificuldade de olhar para dentro é porque eu sou o produto do meu passado. E o meu passado, ele tem experiências que são positivas. Só que as experiências que são positivas, a maioria delas ficam no meu consciente. Tá? As coisas que eu conquistei, eu fico falando para todo mundo toda hora. Tá? Se você é um indivíduo, por exemplo, que viajou para a Tailândia, aparece qualquer coisa da Tailândia, você fala, porque quando eu fui para lá? Porque quando eu fui para lá? Mas se você é um indivíduo que cometeu adultério e a tua ex-namorada ficou deprimida e acontece alguma coisa de traição, você fica quieto. Tá? Então, como dentro de mim, na parte inconsciente, principalmente, eu vou solidificando, eu vou recalcando todas as experiências negativas, quando eu tenho que olhar para dentro, não é diferente de dar um exemplo mais claro para você. Quando você abre o teu guarda-roupa, você vai ter ali todas as roupas que você está usando no momento. Uhum. De vez em quando você vai lá, pega umas velhas e joga para doação. Só que o dentro é aquele quartinho lá do fundo, que tem uma aranha com CPF já, que tem rato, que tem barata, que tem uns negócios velhos, que você pensa de mexer, você fala, vai me dar tétano só de abrir essa porta. Eu tô com preguiça de mexer nisso. Olha aquela caixa de quando eu era criança, eu brincava, eu lembro que meu pai me espancou porque eu fiz tal coisa. Olha aquela cartinha que a minha namorada me deu, eu entreguei tudo para ela e depois ela me traiu, e aí você não quer mexer. Então, essa é a expressão maior. Olhar para dentro é difícil, mas se eu não olho para dentro, eu fico refém de todo esse lixo das minhas experiências passadas e, em não sabendo que elas estão ali, eu as projeto. Então, porque alguém me enganou no passado, eu acho que agora alguém vai me enganar no presente. E aí eu deixo de viver relações que me levariam para o futuro. Quem consegue fazer essa leitura, que é o que eu disse, a droga está aqui, ó. Eu sei que eu estou usando droga, mas o que me leva a precisar dela está lá no fundo. Quem faz esse caminho de olhar para isso consegue curar o sintoma que faz com que ele precise da droga, não havendo mais dor, não há necessidade de remédio. Aí sim, ele não se cura da dependência química, mas ele se cura do motivador do uso de substância. E aí não há mais desejo de usar a droga. Não, perfeito. A Morgana, obrigado, viu, Morgana? Chegou atrasada hoje, hein? Ou seja, está tudo no inconsciente, do inconsciente que somos nós. Na frase que é conhece-te a ti mesmo, né? Essa é a raiz? Não só é a raiz, como é o único caminho. Porque eu não vou mudar em nada conhecendo a lei. Eu vou mudar conhecendo o vidro. Eu preciso conhecer a mim. Quando eu faço este mapeamento, eu entendo. Por que estou gordo? Por que estou magro? Por que tenho insônia? Por que estou sozinho? Por que estou casado há 30 anos? Por quê? Estes porquês, como se fosse uma criança de 5 anos, o tempo todo inquirindo a mim mesmo para compreender minhas escolhas. Por que estou reclamando do casamento e não peço divórcio? Por que pedi o divórcio e agora me arrependi de pedir? Por que eu estou nesse emprego se eu não gosto dele? Eu começo a perceber, peraí, eu sou obrigado a fazer essas escolhas ou eu tenho a opção de fazer escolhas novas? De me desligar das velhas? Mas como é que eu vou fazer uma reforma sem Hum. antes estudar a planta da casa? Aí você vai pregar um prego na parede, acerta um cano. Aí vai ter que chamar o encanador, mas para chegar ao encanador tem que chamar o pedreiro, porque já inundou toda a parede. E o que era para colocar um prego, para colocar um quadro bonito na parede, agora você precisa de um pedreiro, de um encanador e fica inseguro de colocar qualquer outro prego daqui para frente. Quando eu faço o mapeamento de mim, eu consigo entender o que é meu, o que é do outro e desenvolvo inteligência emocional suficiente para que eu não me machuque desnecessariamente. E aí eu delego a responsabilidade para quem é. O que é do psiquiatra, eu busco o psiquiatra, do psicólogo, o psicólogo, do educador físico, do fisioterapeuta, e eu não fico mais querendo fazer gambiarra para achar que eu dou conta de tudo. Eu respeito as outras ciências e me coloco à disposição delas para que eles me tratem de forma
que eu economize tempo, dinheiro e evite lesões que podem depois ser irreversíveis. Não, perfeito. Uma coisa que a gente ouve muito nessa questão das drogas, o papel da família. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da família. Nós sabemos, Vitor, que a família ela é o primeiro grupo, né, no qual o sujeito está pertencendo. É o primeiro grupo dele social ali, né, onde ele vai se socializar. Neste grupo se desenvolvem as relações de confiança, de afeto, de proteção, de comunicação e desencadeiam-se os demais comportamentos no qual o indivíduo vai ter convívio, né, ao longo da sua vida aí. Sabemos também que a família ela tanto pode ajudar o indivíduo, como ela pode levá-lo a fazer uso de alguma substância. Qual o papel da família, tanto na prevenção, Vitor, quanto no tratamento ou até no pós-tratamento? É essencial. É essencial em todos os níveis, e porque eu já vi em casos nessas clínicas de dependência química do indivíduo que era internado lá por uso de cocaína. Ele ficou 6 meses internado, fez todo o tratamento certinho. Quando ele chegou na casa dele, o pai ficou tão feliz que deu um churrasco com cerveja. Ele ficou bêbado, pulou o muro e foi usar droga. Aí falou, mas o senhor não pode dar cerveja? É, mas cerveja não é droga, meu filho tinha problema com cocaína, ficou limpo, lógico que eu fui celebrar. O senhor foi facilitador da recaída dele. Porque a questão é o exemplo. Então não é assim, Vitor, mas eu não fumo cigarro e meu filho fuma. Você não fuma cigarro, mas ele percebe que toda hora você está comendo um Kit Kat aí, está comendo uma caixa de bis, ele entende a compulsão. As crianças, elas entendem um exemplo. Se você não for capaz de dar um exemplo, em algum momento isso se repete. Eu preciso fazer a análise de que sem família, a chance do indivíduo é mínima. Com família, a chance do indivíduo aumenta. Com família que não é facilitadora do uso, porque não deixa o cara maluco, porque não fica super protegendo também, sabe? Dá tudo para o indivíduo com medo, como se ele fosse um pobre coitado, é apenas uma doença. Se eu pego um indivíduo que é cadeirante e eu fico tentando ajudar ele em tudo, ele se ofende. Fica claro isso? Eu preciso dar autonomia para o indivíduo. Então, o dependente químico, ele só é dependente químico, não precisa tratar ele como se fosse um bebê eternamente. Dá força, dá diretrizes, dá posicionamento, mas busca ajuda, principalmente em Al-Anon, seria os familiares de alcoolistas, Nar-Anon, que são os familiares de narcótico anônimo, e qualquer Amor Exigente, são grupos que têm como foco apenas receber familiares para ensiná-los a lidar com a adicção do indivíduo para que eles não fiquem codependentes. Então, se você tem um filho dependente químico, um marido, uma esposa, um pai, a chance de você ser codependente é muito grande. Não fique aqui estudando droga. Quando essa live acabar, você vai lá e digita codependência. Dá uma estudada nisso. Se você se identificar com os sintomas, vá buscar ajuda em grupo de mútua ajuda, porque isso vai te ensinar a se libertar do uso de droga que o outro faz. Tá? Então, eu acredito que é nesse ponto, sabe, Ale? E aí eu te peço aqui também, né, desculpa a interrupção, mas se nós pudermos fazer mais uma pergunta, assim, porque eu realmente tenho que encerrar porque eu estou cansado, sabe? Eu não estou me sentindo muito bem agora. Já estamos no final já, Mas é sim. só isso, só para te avisar, tá? Sobre essa codependência, às vezes é uma coisa muito clara nas famílias, porque às vezes tem familiar que está mais prejudicado do que o próprio dependente. Você olha para a cara de uma mãe, de um pai, ele está 10 vezes pior do que o cara que está usando lá. Isso fica muito Parece que é a claro. mãe que usa crack, né? Ela não faz mais a unha, não mexe no cabelo, os dentes já estão caindo, a olheira gigantesca. É isso mesmo, porque é codependente. Você já não sabe mais quem é que usa ali. E eles não percebem que a droga deles é o comportamento do filho, não o filho. Não é para deixar de amar o teu filho. Mas ela não dorme mais enquanto a fechadura não gira, ela não come mais enquanto ele não está em casa, ela não consegue, todas as angústias que ele sente com a droga, ela sente com ele. E aí você tem senhoras de 50 anos de idade que estão lá de camisola na comunidade, buscando filho no bar, buscando filho na biqueira e empurrando traficante assim, cara, ó, sai daqui, eu vim buscar meu filho. Quer dizer, qual que é a lógica para isso? O tal do amor de mãe. Quando disfunciona, pode levar a pessoa, sim, a morrer mesmo por exaustão. Aliás, e para fechar, nós já estamos próximo do nosso limite de 1h30. Vitor, como a psicologia
e ou o espiritismo pode contribuir para a ressignificação desses sujeitos dependentes químicos? É muito boa. O reencarnacionismo, de forma geral, que o espiritismo traz, né? Essa questão de eu entendendo que existem coisas anteriores a isto, isso me justifica que eu tenha uma angústia. Compreendendo que existem coisas depois disso, que a base da maioria dos dependentes químicos que já estão em estágio avançado é que eles já se entregaram. Eles não querem morrer, não é um suicídio, só que eles não se importam. Então ele usa. Ele usa, aí tem um dia que ele passa mal, ele de repente vomita, no outro dia ele usa de novo, aí ele tem um ataque cardíaco, não sei o que e tal. Mas, por exemplo, Ale, quantas pessoas eu vi, quando eu trabalhei no hospital na parte de cardiologia, como psicólogo, né, conversando com aquelas pessoas que iam passar por cateterismo, aí elas ficavam com medo, né, porque pode morrer no exame e tal. Então vai o psicólogo antes para explicar o procedimento e acalmar a pessoa. Quantos não chegavam ali com as artérias entupidas de comer picanha? E depois que saíam, um mês depois, estavam fazendo churrasco. Eu preciso entender isto. Eu quero morrer ou eu quero viver? Quando eu aprendo isso e o reencarnacionismo mostra que, olha, o que você levar dessa vida você continua na próxima, se o teu coração explodir nessa porque você comeu muito, a chance de você nascer uma criança cardiopata que não vai poder brincar é muito grande, e isso vai te deixar triste, isolada socialmente, você vai criando uma bola de neve de repercussões pela lei de causa e efeito, você talvez comece a frear assim. A base de tudo isso é o indivíduo que tem 60 anos e fala, eu já fumo desde os 40, agora eu não vou parar não, na próxima vida eu paro. Essa aqui deixa para lá. Não vou parar de comer carne nessa vida não, eu só vou deixar para a próxima. Aí o espiritismo vem e fala, olha, se você fizer uma mudança aos 95 anos, uma semana antes de você morrer, essa mudança te acompanha para sempre. Isso gera uma motivação, uma busca por ajuda. E quando ele compreende que existem mentores, amigos espirituais que dão informações do inconsciente dele, porque estavam acompanhando ele nos momentos de uso, isso traz uma credibilidade de que ele não estava sozinho e um constrangimento de voltar a usar porque ele sabe que ele está vigiado. Isto vai dando um sentimento de amparo, acolhimento, e aquela sensação de vazio, ninguém me ama, desaparece. Porque até no momento que ele estava sozinho, lá no canavial, fumando crack, tinha um espírito falando, olha, lembra aquele dia que estava lá no canavial fumando crack? Eu estava com você fazendo uma oração para você desistir daquela última pedra. Só ele viu aquilo acontecer. Ali ele gera uma credibilidade, ele fala, poxa, eu não estou sozinho. Então, se existir um movimento de amor para que eu não morresse ali, eu vou tentar fazer alguma coisa por mim. Não, perfeito, Vitor. Olha, e não é à toa que eu te admiro. Aliás, não sou só eu, mas olha, eu vou pedir permissão antes de você encerrar. Eu vou fazer a prece, mas eu queria colocar. Vitor, olha, Lu, quando conheci você através do seu estudo, comecei a conhecer a mim mesma. Gratidão. Acho que isso não há dinheiro que pague. Então, Vitor, não sou só eu, mas não é à toa que você é o diretor de assuntos comportamentais do Resenha. Uma admiração muito grande pelo seu trabalho, pela pessoa que você é. E eu só tenho que te agradecer por mais uma oportunidade que você nos deu de extrair esse conhecimento de você. Se você quiser se despedir, eu vou tirar você para a gente poder encerrar. Tá. Eu agradeço imensamente, Ale, assim, o convite. Muito, assim, é maravilhoso estar aqui, sabe? As pessoas que acompanham são muito educadas, as perguntas são inteligentes, né? É uma construção realmente de pessoas que estão aqui interessadas em algo que faz sentido, né? Não apenas fazendo perguntas para aparecer, né? E isso eu vejo que é uma construção tua. Você criou esse público, você criou esse respeito, e é uma honra para mim, sabe? Ser chamado de diretor para esses assuntos, e sempre que possível você sabe que estarei aqui, porque esse é um programa que eu tenho muito carinho e muito respeito. Muito Aliás, obrigado mesmo. eu estou com duas abaixo-assinados, né? Um, para ter um Vitor uma vez por mês, o outro é para reduzir tuas férias para 15 dias, tá bom demais já. Tá bom. Pode parar, velho. Pode deixar. Vitor, obrigado por tudo, tá? Eu vou te retirar. Se você precisar sair, fique à vontade, eu só vou encerrar com a turma aí. Obrigadão. Gratidão mais uma vez. Pessoal, não falei que ia ser demais, esse menino é fera, viu? Olha, muito obrigado a todos que continuam conosco, 1h30 já, passamos um pouquinho só da nossa live. Muito obrigado por você. Olha,
muitas pessoas podem estar sedentas desse esclarecimento, e foi muito importante. Então, por favor, não custa nada, não vai te arrancar dinheiro do bolso. Por favor, compartilhe, curte. Tem muitas famílias, muitas pessoas precisando desse esclarecimento do Vitor, ok? Então, por favor, conto com vocês no compartilhamento. Como a Luísa bem lembrou aí no chat, logo após eu vou transferir essa live para o YouTube, a Lei de Paula, Espiritismo Kardec, vai estar lá, tá? Então você pode acessar. Aliás, quem ainda não se inscreveu nesse canal, por favor, vá lá, inscreva-se. Se inscreveu, aciona o sininho, tá? Para ser lembrado quando algum outro novo vídeo for aparecendo. E eu só tenho a agradecer. Quero convidar vocês para não vá embora não. Tem a nossa prece final. Essa prece é só de agradecimento mesmo, agradecimento por Deus nos permitir mais essa oportunidade, por Deus permitir que o Vitor esteja conosco, trazendo tantos esclarecimentos, que os bons espíritos sempre acompanhem ele. Agradecimento a você que está conosco, nos acompanhando, a você que nos ajudou a compartilhar, a curtir. Olha, que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês tenham um ótimo final de semana. Lembrando, domingo, 17 horas aqui, nós vamos ter o nosso estudo sequencial do livro O que é o Espiritismo. Outra coisa, muitas pessoas tentaram mandar a mensagem, eu acho, hoje por outras mídias, mas não foi possível, estou sem celular, tá? Por isso que eu não tive como repassar. Tenho certeza que algumas mandaram, mas não tenho como. Mas assim que se restabelecer isso, aí vocês podem mandar e a gente vai estar firme e forte. Lembrando que domingo nosso estudo às 17, terça temos outra live às 21h05. Conto com vocês. Minha gratidão eterna a vocês, viu? Muito obrigado. Uma boa noite.